Pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje vamos ter mais uma aula de história. Vamos lá? Bom, na última aula vocês aprenderam sobre o século XVIII, né, e as críticas ao absolutismo. Vocês conheceram um movimento chamado Iluminismo, né, um movimento que questionava o antigo regime e foi responsável por estimular as mudanças no pensamento, né, científico, cultural e do cotidiano da sociedade europeia. Hoje nós vamos trabalhar mais um pouco do módulo 5. Então eu peço que vocês abram a apostila 1, tá? O caderno 1, então, na página 168. Prontos? Vamos lá? Bom, para os iluministas, né, que nós conhecemos na aula passada, não bastava alcançar o conhecimento, era necessário também divulgá-lo, tá? Pois somente por meio dele os seres humanos conquistariam a liberdade. No entender desses pensadores, uma pessoa ignorante não conseguiria tomar suas próprias decisões e seria sempre dominada. Já uma pessoa sábia teria melhores condições de avaliar a sua situação e decidir sobre o próprio destino, sem ter de se submeter a outro. Com a ideia de reunir em um só livro todo o conhecimento produzido pela razão humana e espalhar a todos, os iluministas Diderot e D'Alembert eles organizaram a enciclopédia, ou dicionário racional das ciências, das artes e dos ofícios por uma sociedade de letrados, né? Essa imagem aqui ao lado foi a primeira enciclopédia da história, né? Da forma como conhecemos hoje, com verbetes em ordem alfabética. O objetivo dos pensadores era contribuir para que as pessoas se afastassem do que eles chamavam de trevas, né? Ao substituir o saber que era baseado em superstições, na religião, substituindo então por elementos da razão, né? Os verbetes eles eram escritos por cientistas, médicos, filósofos e artesãos que registravam o que sabiam ou tinham investigado sobre os mais diversos temas, ok? A linguagem usada nos verbetes deveria facilitar a compreensão do leitor e colocá-lo em contato com um conteúdo que fazia críticas à censura e também a crítica cega na religião. Essa escolha, obviamente, rendeu polêmicas entre os grupos que detinham poder do conhecimento até então, né? Especialmente os nobres e os religiosos. Mas também encontrou apoio junto aos que valorizavam a razão e a liberdade e desejavam tornar populares as descobertas e saberes, né? Então, essas compilações de ideias, né, essas enciclopédias, serviam para difundir, né, ou seja, espalhar as novas ideias que estavam circulando na Europa. Como vocês viram, existiam várias áreas de interesse nas discussões dos iluministas, né? E é claro que eles também estavam preocupados com questões políticas e econômicas. Novas propostas, né, políticas, sociais e econômicas, em oposição ao absolutismo, ao mercantilismo e às condições sociais do antigo regime, animaram intelectuais, burgueses e populares, influenciando a Europa e também outros continentes. Vale destacar que a aplicação prática dessas novas ideias ocorreu de modo diferente em cada lugar, tá? De acordo com o interesse de quem estava lendo, né? Autores como John Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, né? Esses autores são exemplos de pensadores que questionaram o absolutismo, né? E tinham propostas em oposição a esse regime, como as teorias sobre a liberdade política. O conjunto dessas teorias ficou conhecido como liberalismo político. Publicados em livros, panfletos, essas teorias políticas liberais espalharam-se pela Europa, né, e em seguida nas Américas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a ideia desses pensadores, né? Falando em pensadores, vejam a imagem ao lado, né, uma escultura famosa que é chamada O Pensador, de Auguste Rodin.
ela foi esculpida em bronze, né, e tornou-se símbolo do ser humano em atitude de pensamento profundo. No entanto, bem antes de Rodin, essa postura reflexiva já acompanhava a humanidade e ajudava a escrever sua história. Na antiguidade grega, era costume associar a figura do pensador e do filósofo àqueles que amavam a sabedoria, né? Na Europa, durante o século XVIII, os filósofos, escritores, intelectuais, né, que se posicionaram contra o antigo regime, né, valorizavam o ser humano e a razão. Por isso eles eram chamados também de pensadores. Bom, então o primeiro pensador que nós vamos conhecer é John Locke e os direitos naturais e a tolerância. Na Inglaterra revolucionária, o filósofo John Locke esteve ao lado dos opositores do rei Carlos II, né? Esse posicionamento acabou levando ao refúgio político na Holanda. No exílio, ele participou daquelas articulações que resultaram na ascensão de Guilherme de Orange ao trono inglês, né? E na assinatura da Declaração de Direitos, daquelas revoluções inglesas que nós vimos anteriormente, né? Então, ele era opositor do rei Carlos II, então contra o absolutismo, né? Toda essa vivência marcou a obra de Locke, colocando ele como um crítico ferrenho, pesado dos governos absolutistas e defensor da necessidade de que o poder político fosse exercido a partir do consentimento, né, da aceitação dos governados, né, de quem fosse governado, né, da população, dos cidadãos. Para Locke, caberia ao governo assegurar aos governados seus direitos naturais, né? Quais são os direitos naturais? Vejam aqui: a vida, a liberdade e os bens materiais, né? Se o governante não fizesse, né, não os protegesse, né, não assegurasse esses direitos, seria então legítima a contestação e a resistência por parte dos governados. Outro ponto marcante de Locke diz respeito à tolerância política e religiosa, né? John Locke é considerado, então, um dos precursores do iluminismo, influenciando pensadores ingleses e de outros lugares da Europa. Só para reforçar aqui, tolerância política e religiosa, ou seja, respeitar as diferenças de visão política e da religião. O segundo pensador que nós vamos conhecer é Montesquieu, né, e a teoria da divisão dos poderes. A teoria da divisão dos poderes, então, pessoal, né, desse filósofo francês do século XVIII, só um contexto antes, né, de falar sobre o que é essa teoria, que é tão usada, né, inclusive no Brasil. Ele foi até a Inglaterra para estudar a estrutura política daquele país, né, com aquelas revoluções todas, com a preocupação de entender as razões que provocaram a queda da monarquia absolutista e o que conferia, né, o que dava estabilidade ao governo que veio depois, ok? A partir desse estudo, ele elaborou então a teoria da divisão dos poderes em 3 instâncias: executiva, que executa as leis, administra o país; legislativa, que elabora e aprova as leis; e judiciário, né, que fiscaliza o cumprimento das leis e julga eventuais conflitos. Segundo Montesquieu, né, para evitar os abusos que eram muito comuns em governos absolutistas, essas 3 instâncias, ou poderes, como são chamados também, não poderiam ser controlados por uma única pessoa. Além disso, Montesquieu propunha que uma deveria fiscalizar a outra, para haver, então, equilíbrio entre os poderes, né? Essa forma de organização política da divisão dos 3 poderes foi adotada, então, na República Brasileira. Bom, vamos ver, então, um pouquinho sobre Jean-Jacques Rousseau, né, e o contrato social e direito de voto. Rousseau foi um escritor suíço de língua francesa que aprofundou e até mesmo discordou de algumas ideias de Locke. Ele defendeu que a relação governante-governado deveria funcionar com base em o que ele chamava de contrato social, ok? Em que os governados atribuiriam poderes ao governante, desde que seus direitos e seu bem-estar fossem assegurados, garantidos.
Para Rousseau, o governante que descumprisse essa regra se tornaria um tirano e seria justo instaurar uma rebelião para tirá-lo do poder, ok? Esse pensador também achava que os governantes deveriam ser escolhidos pelo voto universal, né? O que seria voto universal? Todos os indivíduos poderiam ser eleitores, sem que critérios econômicos, né, de renda e qualquer outro impedimento excluíssem os eleitores desse direito. Dessa forma, né, com o voto universal, a vontade geral seria soberana, sobrepondo-se a vontades e liberdades individuais. Isso não significa que a vontade geral fosse alheia aos interesses individuais, ok? O que deveria acontecer era um acordo em torno dos interesses e bens comuns, beleza? Ideias como essas possibilitaram uma forte associação de Rousseau, né, à ideia de democracia. E o último pensador que eu vou apresentar para vocês é Voltaire e a defesa da liberdade de expressão. Voltaire foi um escritor francês de origem nobre. O tom satírico, né, de suas obras não foi bem recebido pelo rei francês Luís XV, que não teve dúvidas em mandar Voltaire por 2 vezes para a Bastilha, né, a prisão política, então, que nós conversamos, que era muito comum, né, era um lugar que pessoas que discordassem do absolutismo francês é o local onde elas eram presas, né, na Bastilha. Foi na Holanda e na Inglaterra que o autor encontrou referências de um modo de vida mais livre do que aquele estabelecido na França absolutista. Ele mergulhou em estudos da ciência da natureza e na filosofia, né, principalmente de Locke. Né? Voltaire tornou-se um defensor, né, da liberdade e do progresso, ok? Especialmente pela defesa da liberdade de expressão. Um exercício que se refletiria na aceitação da ideia e do posicionamento do outro. Aceitar a ideia do outro, né? Respeitar, mesmo quando houvesse discordância entre os pontos. Ele defendia que o inconformismo deveria se manifestar sem violência. Então, se você não concorda, isso deveria ser debatido, mas sem a violência. Ele chegou a defender, por exemplo, a monarquia, desde que o poder dos reis fosse limitado por uma constituição. As ideias de Voltaire, né, essa ideia de monarquia ser mantida, mas controlada por constituição, inspirou reis que ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos, né, que foram governantes do século XVIII, que procuraram conciliar o regime absolutista com ideias do iluminismo. Influenciados pelos pensadores da época, esses governantes fizeram reformas no campo da economia, da sociedade, da política e da religião onde governaram. Né? Lembrando, pessoal, que liberdade de expressão então, poder, né, discordar das ideias dos outros, no entanto, sem desrespeitar. Né? A partir do momento que vocês desrespeitam o outro, deixa de ser liberdade de expressão. Tá? Ok? Todos esses pensadores que vocês acabaram de conhecer inspiraram movimentos que transformaram a sociedade europeia, né? Movimentos também que se espalharam pelo mundo todo. Né? Apesar de terem sido inspirados pelas mesmas teorias, essas, digamos que, revoluções tiveram características próprias em cada lugar, ok? Pessoal, na aula de hoje vocês aprenderam, então, sobre como eram espalhadas as ideias iluministas, ok? Por meio da enciclopédia, e também aprenderam, né, sobre o liberalismo político e suas principais propostas, certo? Bom, espero que tenham gostado da aula. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a nossa próxima aula.